Senhor presidente, nesta manhã nós estamos aí já discutindo sobre orçamento e essa é a peça que vai reger o próximo ano. E quando a gente vê o orçamento é lamentável, a gente tem que se assustar com a previsão para o ano que vem. Não existe nesse orçamento investimento, não existe, pelo menos quando a gente olha os números aqui, a esperança de que algo vai acontecer na cidade. E aí a gente olha em outras cidades, que eu sempre tenho falado isso aqui, que tem a estrutura básica de uma cidade turística. E a gente passa a vergonha da José Bento Ribeiro Dantas, que foi construída há 50 anos atrás. E a gente está com ela ainda na mesma situação. Então, é lamentável, porque, na verdade, a política volta a ser a mesma coisa. Está fazendo tudo da forma antiga. Na verdade, existe até um erro de cálculo, porque estão comprometendo mais de 50% só com o pessoal, que não é permitido. Então, a gente se preocupa, porque olhando o orçamento, não existe uma vontade política de construir essa cidade, de fazer o que nós precisamos que seja feito nessa cidade. Não só para o turista, mas para nós, os moradores que aqui estamos. E aí, senhor presidente, a gente olha também uma outra questão. Estamos aqui com o pessoal da APAE, votando com o conselho, e é interessante porque numa visão assim rápida, a gente olha o investimento em educação, por exemplo, educação especial, de um orçamento de 60 milhões para a educação, vai se investir 500 mil em educação especial. Então, quando a gente vê uma pessoa portadora de necessidades especiais não sendo atendida em seus direitos básicos, é porque não existe uma política voltada para isso. Mandaram um conselho para cá, a criação do conselho para cá, pô, que beleza! Mais de 60 milhões só em educação, investir 500 mil. Aí nós ficamos aí com filas em que as pessoas, os estudantes, têm que esperar meses e até anos para serem atendidos numa coisa que é direito. Vai ser atendido o filho do cidadão, o estudante, o aluninho que às vezes precisa de um fonoaudiólogo. E não tem, porque não tem estrutura para educação especial. Mas não tem estrutura porque eles não fazem essa previsão no orçamento. E aí se pergunta, então a previsão está feita em cima de quê? Porque não se tem projeto para construir cidade, não se investe em social. O que nós estamos defendendo? Então, senhor presidente, não dá mais para ficar numa política de contrato superfaturado. Não dá mais para ficar numa política que não está olhando para o desenvolvimento da cidade. A gente tem que averiguar esse orçamento, porque é esse orçamento que vai reger aí a vida de todo mundo no próximo ano. Do estudante especial ao portador de necessidade especial, que às vezes também não tem acesso à educação, a pessoa que está doente em cima da cama, o estudante universitário, o estudante do ensino fundamental, o cidadão que às vezes chega em casa, tem que botar o plástico no pé para sair, porque lá não tem saneamento, é a criancinha que está doente por falta de saneamento. É essa peça aqui que eu estou na mão que vai reger a nossa vida. E para terminar, senhor presidente, a questão não está só nos números. O equívoco está também no tratamento. Não se tem respeito às pessoas, às vezes, que estão ocupando cargos na prefeitura. Elas não estão tendo a sensibilidade de que a política é uma arte feita para pessoas. É da gente pegar os interesses individuais e transformá-los em coletivo. Chegaram semana passada no bosque de Jeribá com máquina, caminhão, polícia, fiscal, notificando mais de
de 20 pessoas, famílias, dizendo que iam derrubar as casas, que as pessoas saíram em 7 dias. Teve uma senhora que foi parar no hospital. Se essa senhora viesse a falecer, a culpa ia ser de quem? Vieram nos procurar aqui. É uma falta de respeito com o ser humano. O lema do PSC, que é o partido do Dr. André, que eu fui presidente, fala, sabe o quê? O ser humano em primeiro lugar. Mas não é isso que está acontecendo. Ou então quem está no governo não conhece o lema do partido, que é o Partido Social Cristão. Estão agindo de forma anticristã. O governo age de forma anticristã. Então, senhor presidente, é complicado. E aí nós queremos deixar aqui o apelo às pessoas que estão nos ouvindo, que nós temos nessa casa uma comissão de direitos do consumidor e direitos humanos. Essa comissão está à disposição do cidadão, para que você possa usar, está aqui para te defender, você que às vezes não tem acesso à justiça. Então, senhores vereadores, assistência presente, nós temos que lembrar ao governo que a sigla partidária é social cristã e que o ser humano tem que estar em primeiro lugar. E isso não é só no papel, na escrita, mas sim e principalmente na prática, nas ações. Muito obrigado, senhor presidente.